Aleluia. João capítulo 8. Aleluia. 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 O que você veio fazer aqui? Aleluia. Deus me deu uma palavra e eu vou compartilhar com os irmãos da forma que está aqui no meu coração. Muito simples, muito simples. João capítulo 8. É o versículo 7 a seguir. 7, 8 e 9. Vamos ler então o 7. Louvado seja Deus. A irmã Selma, né? Deu uma saudação aqui hoje, não é isso? Foi a irmã Selma, deu uma saudação aqui hoje, né? Louvado seja Deus. Enquanto a senhora falava, o Senhor falava comigo a respeito da sua vida, né? Que não é, nunca foi comando dele a senhora ficar de boca fechada. Né? A senhora sabe, eu não sei, mas a senhora sabe. Enquanto a senhora falava, a gente sentia graça de Deus, Ele valendo-se dos seus lábios. Isso é coisa boa, né? E é importante a senhora pensar nisso. Nós nos conhecemos há pouco tempo aqui, não é? Mas a senhora bem sabe, né, da caminhada da senhora com Deus. Mas não é, a senhora não tem o direito de ficar em silêncio. Tá? Eu não sei como é que vai ser, se é pregar, não sei. Se é dar saudação, se é pregar nos cultos. Mas procure a sua líder e diz: ó, eis-me aqui. E certamente Deus vai colocar no coração dela algo para a sua vida. Entendeu? Aleluia. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Quando ouviram isso, saíram, me ajudem. Quando ouviram isso, saíram do campo, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava comigo. Amém. Podem tomar assento. Espírito Santo, eis-me aqui. Corpo, alma e espírito, na dispensação do Senhor. Na dispensação do Senhor. Aposto possantemente da minha mente, da minha boca, do meu coração, e comunique conosco a tua palavra. E te peço mais, que os sinais sigam a palavra do Senhor a ser ministrada nesta hora, em nome de Jesus, amém. Eu quero muito a sua atenção, porque esta palavra tem endereço muito certo, e o bom é que o irmão, nós compreendamos essa questão de ter endereço certo, e sem hesitar já dizer: eu sou esse endereço. Pastor, eu nem sei o que vai ser pregado. Sabe sim, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem que, em todo tempo, ser muito bem-vinda em nossos corações. Eu não preciso conhecer a palavra específica, a porção específica para desejá-la. Só o fato de ser palavra de Deus, o meu coração já tem que dilatar diante da palavra. Diga: eu sou o endereço, desta porção. Amém?
essa história, né, esse fato narrado, ele se dá em função de os escribas e os fariseus, os mais altos religiosos da época de Jesus Cristo, ter a intenção de alguma forma fazer um mal a Jesus, apanhar Jesus em alguma contradição, em alguma falta. Então, meus irmãos, é muito bom a gente sempre entender qual era a razão, né? O que está por detrás dos fatos. A mulher, ela só é o meio. Ela só é o meio. A mulher que foi flagrada em adultério, ela só é um meio viável que os fariseus e os doutores e os escribas encontraram para colocar em prática algo que já estava intentado, algo que já estava idealizado. Eu vou falar de ideias aqui. Eu vou falar sobre o quê? Então, provavelmente, essa mulher, ela não foi encontrada acidentalmente, de forma, por acaso, uma coincidência. Não. Como havia um intento no coração daqueles indivíduos para defender uma ideia de que Jesus não era o Cristo, eles agora buscavam, com a sabedoria humana, e perturbada ela passa a ser uma movimentação mais para o lado da esperteza. Eles encontraram como armadilha ideal encontrar uma mulher em flagrante adultério para colocar o plano em prática de comprometer Jesus Cristo pelas suas palavras e postura, palavras e atitude. Então eu não creio que eles iam passando e encontraram uma mulher. Não, eles procuraram uma mulher. Todos sabem que existe lugar para tudo. Então, se querem montar algo, presta atenção nisso, porque isso aqui vai muito além de um culto de domingo. Os que estiverem atentos, presta atenção nisso. Eles procuraram uma mulher numa situação que atendia a um planejamento e encontraram naturalmente. Aí levaram a mulher para diante de Jesus. E lá diante de Jesus, os senhores sabem, eles colocaram em prática o plano, que era o seguinte: nós vamos colocar Jesus agora diante da lei de Moisés e diante ao mesmo tempo da máxima da sua pregação, que é o amor transcendental, o amor incondicional. O amor incondicional. E aí eles colocam lá e diz assim: Jesus, Moisés, escrevendo a lei dada por Deus, que você diz que é pai, que é seu pai, ele disse o seguinte: se alguém for flagrado praticando adultério, deve ser morto de forma apedrejada. Tinha a sentença e a forma da execução. E aí ele já tinha o plano. Se ele disser que é para apedrejar, cumpre a lei de Moisés.
mas vai contradizer com o amor transcendental, o amor incondicional que ele prega. De outro lado, se ele disser para não apedrejá-la, ele mantém a defesa do amor, mas contraria frontalmente a lei de Moisés. Logo, veja, logo a nossa ideia vai prevalecer, que é mostrar que Jesus não é o Cristo. Não interessa se ele é ou não é, nós só temos que mostrar que ele não é. Nós temos que evidenciar que ele não é. E de qualquer forma ele está agora sem saída. Um aspecto para vocês considerarem. É organizado um cenário. Porque as ideias, elas buscam balizam em argumentação, preste atenção nisso aqui, ou em fundamentação. Quando ela está apoiada em fundamentação, não há necessidade de criação de nenhum cenário. Não pega nas coisas. Isso vai muito além de apenas um culto na igreja no domingo. Estou insistindo com isso aqui. Quando ela está sediada, assentada em argumentos, quase sempre ela precisa de um cenário. Então é elaborado um cenário, é estruturado um cenário para defender uma ideia, para propagar uma ideia. Outra coisa que deve ser vista em movimentos. Eles chegam, e esse é o ponto para a nossa meditação nessa noite. Os escribas, fariseus, doutores da lei, eles chegam diante desse cenário previamente estruturado, mentalizado, idealizado. E eles chegam com as mãos ocupadas com pedras. Toda ideia posta com base em puro argumento, ela tem-se como primeira ou segunda forma de impô-la pela força, pelas pedras. Ideias, ideologia. Ele não é o Cristo, pronto. Deixa as coisas fluírem e nós vamos saber se ele é o Cristo. Não, ele não é, nós temos que criar um meio para mostrar que ele não é. Quando prenderam os apóstolos, disseram que eles fizeram um milagre, aí disseram, vamos matá-los. Violência, ó. Por quê? Porque senão esse negócio vai longe. Aí Gamaliel fala, se nós tivermos fundamentos, não precisamos matar eles, véio. Isso cessa, esse movimento cessa. Agora, se nós não tivermos fundamento, por mais que a gente crie um cenário e mate esses homens, quem pode parar o evangelho se Deus estiver nesse negócio? Se isso tiver fundamento. E aí as pessoas chegaram, isso aqui, irmãos, isso aqui é a atualidade, ó. Eles chegam com um cenário estruturado, e eles chegam com um cenário que coaduna, que justifique os seus fundamentos, os seus argumentos.
e também com a marca da violência, as mãos cheias de pedras. É assim também. Eu sei que muitos estão indo mais longe do que eu estou pregando, e a ideia é essa mesmo. Mas é assim também que os homens sem Deus chegam diante de Deus. Os homens sem Deus, eles são atraídos para a presença de Deus, porque todos são atraídos para a presença de Deus. Aleluia. Mas nós chegamos diante de Deus assim, enquanto nós estamos sem Deus, atraídos pela sua presença, nós chegamos assim, ó, com um cenário todo estruturado, toda uma ideia, já uma concepção, e também com as mãos com pedra. Se não for do meu jeito. Isso aqui fala muito de nós. O que nós carregamos nas mãos fala onde está o fundamento da nossa fé. Enquanto pastor evangélico, o que nós percebemos? A maioria das pessoas que são adoecidas, a doença delas, pelo menos na narrativa, tem relação com um irmão. Com um irmão. E é como que se dissesse: pastor, se nós matarmos ele, ou se nós matarmos ela, eu saro. Só que o Senhor disse lá na carta aos Efésios, né? Nossa luta não é contra a carne. Nossa luta não é contra sangue. Não é contra irmão. Se para resolver seu problema tem que matar alguém, tem que apedrejar alguém, está errado. O problema está mal diagnosticado. Eu estou falando agora de forma direta para a igreja. Se a defesa da minha fé precisa que alguém morra, que pensa diferente, tem alguma coisa errada na minha fé. Se alguém precisa padecer, ainda que eu tenha que dar um jeito para que ela venha passar por essa situação difícil, para a minha fé, para a minha convicção sobressair, tem alguma coisa defeituosa na minha forma de viver o Evangelho. Eu pedi atenção porque eu sei, diante do que eu estou transmitindo aqui. Jesus provoca aqueles homens e mulheres dizendo: vocês têm tanta segurança, porque o negócio deles não era com a mulher. Os negócios dele era com Cristo. Não existia dúvida nenhuma sobre o contexto em que a mulher se encontrava. Mas existia uma armadilha para ao final uma argumentação prevalecer. Quando aqueles que estudam aí sobre libertação, vai perceber que é muito diferente argumentar livremente ou fundamentar algo, trazer balizas firmes. Hoje nós vivemos a era de sobressai quem melhor argumenta, mas o cristianismo é fundamentado numa rocha. Não tem margem para melhor argumentação. Não concordo. A proposta nesta noite: tira as pedras da mão. Solte as pedras. Ignore esse cenário. Porque é um cenário de morte. É um cenário de violência. Eu não aceito, eu não concordo. Eu penso... Ei, eu também pensava, eu também não aceitava. Fica uma indagação nesse texto. E eu fiquei preocupado com isso, tentando entender, não entendi. Só vou colocar também a dúvida.
O texto vai dizer o seguinte, que quando eles insistem com Jesus, Jesus não dá atenção, porque quem tem fundamento não precisa falar muito. Quem está fundamentado não precisa de argumentações alongadas. Eles insistem com Jesus e Jesus diz o seguinte: tá bom, cumpra a sentença, desde que vocês não tenham pecado. O texto vai dizer o seguinte, que eles saem do cenário que eles mesmos criaram. Um a um, começando dos mais velhos. Irmãos, pensa numa cena, pensa num momento que quase deu certo na vida dos doutores, na vida dos escribas, na vida dos fariseus. Porque quando alguém está diante de Jesus, ainda que com o coração maldoso, indiferente, insensível, e com pedras nas mãos para matar o próprio irmão, e Jesus se revela, mostrando que esse não é o caminho. O protocolo que se espera da parte de Deus com aquele irmão, não é que ele só desista da ação de apedrejar e vá embora. Ali, pastor Rogério, eles teriam que ter colocado a pedra no chão. O primeiro encontro de todo homem com Jesus Cristo, por isso nós não podemos julgar ninguém, não é trazer um culto, vou adorar, vou trazer o sacrifício, não. Todos nós, no primeiro encontro com Cristo, chegamos, na verdade, para deixar as pedras nos pés da cruz. Por isso que homem nenhum pode se gloriar. Todos nós tivemos um encontro com Cristo com as mãos cheias de pedras. Todos nós, Diaconisa, tivemos um encontro com Cristo com a mão cheia de pedra, dizendo: eu estou sofrendo por causa daquele irmão, meu problema é aquela irmã, meu problema é meu pai, meu problema é minha mãe e tal. Se ele fosse apedrejado, se meu pai fosse apedrejado, eu seria feliz. Se minha mãe fosse apedrejada, eu seria feliz. Se meu ex-marido, ou se meu marido, se minha ex-esposa ou minha esposa fosse apedrejada, eu seria feliz. Se meu patrão ou meu ex-patrão fosse apedrejado, eu seria feliz. Nós somos, em todo o tempo que nós temos um encontro com Cristo, o primeiro encontro, nós estamos vivendo isso. Nós estamos com as mãos cheias de pedras. Agora, o que é que muda entre um homem e outro? Eu estou terminando, é só isso mesmo. O que é que muda entre um homem e outro? É porque alguns, não tendo mais argumento, voltam, não apedreja, mas vai embora, distancia de Jesus com as mesmas pedras, enquanto estrutura um novo argumento. O texto diz que eles foram embora, um a um, começando dos mais velhos, e não era para ir embora nenhum. Eles tinham que ter deixado, irmãos, eles tinham que ter deixado as pedras ali nos pés de Jesus, e dito: tá bom, e agora? Porque eles saíram e aconteceu um fenômeno. Quando eles saíram, o Senhor liberou uma palavra para a que ficou. A palavra que ficou para a mulher é a mesma palavra que mudaria a vida dos doutores e fariseus. Eu também não te condeno. Essa palavra não estava na mente de Cristo só para aquela mulher. Aquela palavra era para aqueles homens também. Aquela palavra era para aqueles homens. Porque, irmã Andréia, nós não somos diferentes deles. Nosso encontro também foi com as mãos cheias de pedra. Não concordo com essa religião, não concordo com esse povo, e eu tenho argumento, e eu tenho isso, e eu penso diferente, e minha ideia é outra, porque eu li, porque eu estudei, porque eu... Não, irmão. Jesus não entrou no debate.
Jesus não entrou num debate argumentativo, ideológico. O texto diz que ele ficava escrevendo no chão, na terra. Enquanto eles, cada um fazia uma defesa, cada um citava algo da lei de Moisés, Jesus não entrou no debate. Ele só disse: atira a pedra, pode atirar os que não tiverem pecado. Derrubou os argumentos. E eles não entenderam que estava diante de um fundamento. Argumentação: casa construída sobre areia. Um dia vai chover. A chuva vai vir acompanhada de vento. E tudo que for estruturado no argumento puro vai cair. Fundamentação: casa construída sobre a rocha. Um dia vai chover também. A chuva vai ser acompanhada pelo vento. Vai bater contra aquela casa, mas ela vai permanecer. Jesus fala assim: cadê os teus acusadores? Era a hora deles responderem: estamos aqui, já sem pedra nas mãos. Aí ele ia dizer: eu não acuso nenhum de vocês e nem condeno nenhum. Vais e não peques mais. Chegaram de forma precipitada diante de Jesus e saíram de forma precipitada. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que já passou pela sua cabeça sobre ideias. Eu não sei o que você já leu. Eu não sei quantos segmentos de correntes religiosas você tem domínio. Eu não sei, não tenho nem noção. E respeito. Mas faça alguma coisa diferente hoje daqueles doutores, porque essas personagens que foram aqui, que estão aqui nesse contexto, eles eram doutores, eles eram escribas, era quem mais conhecia da letra. Ninguém poderia ter mais argumentos do que eles, mas olha, sabendo tanto, precisou criar um cenário e valer-se de pedras. Mas quem tem fundamento, diz pouco, não ameaça, não cria cenário para complicar a vida do outro, apenas acredita que tudo que é fundamentado prevalece. Jesus Cristo não está no campo da argumentação. Por isso que os sábios, no contexto puramente terreno, nunca dentro dessa sabedoria se encontrarão com Cristo, porque ele não está no ambiente do discurso, da retórica. Ele é um fundamento. E pronto. Todos que invocarem a sabedoria do alto não terão dificuldade de ter um encontro bem sucedido com ele. Pastor, mas eu já tive esse encontro, mas pode ser que ainda ande com a pedrinha na mão. Pastor, como é que eu vou saber se eu sou um daqueles que carrego pedrinha? Seja sincero. Se em algum aspecto da sua vida, alguma dor que você sente, se isso tiver relação com um homem, uma mulher, um ser humano, um irmão seu, uma irmã, é noite de soltar as pedras. Tem pessoas que não são curadas porque não largam as pedras. Essa dor, quem me feriu foi fulano. Ou seja, quem me feriu foi fulano, ele é digno de morte. Se ele morrer, eu saro. Não sara. A cura está exatamente no momento em que eu deixo as pedras aos pés de Jesus, e no momento que eu me apoio nele para ser bem-aventurado, bem-aventurada. Tem alguém hoje que te causa alguma dor? Tem um ser humano que na sua concepção tem dificultado a sua jornada?
É noite de deixar a pedra no chão, aqui dos pés de Cristo. Ah, se aquele meu ex-patrão de 1920 tivesse sido diferente comigo, hoje eu viveria com ele diferente. Não. Quem é que pode impedir uma pessoa que Deus resolve abençoar? Qual é o patrão ruim que pode impedir alguém de prosperar se Deus disser, vou te prosperar? Jacó tinha um patrão difícil. Sim ou não? Patrão difícil, ou não? O que Deus fez? Esquece, pessoas, essa ideia de entender que tem alguém que vai ser usado para eu provar que eu sofria por causa de alguém, e assim que ele seja apedrejado, eu passo a ser feliz. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Eu falei que era para segurar a onda, porque Deus está dando uma oportunidade de cura para nossas vidas aqui hoje, de um nível. Quem era vítima de algoz era aquela mulher. Sabe o que era viver nas condições dela, com uma lei que a condenava à morte pelos próprios irmãos sendo apedrejada, e ela correr esse risco todos os dias, em todo o tempo? Mas ela não saiu da presença. Ela poderia, missionária, na medida em que Jesus estava cabisbaixo, mas eu não via ela cabisbaixo, eu vejo ela, porque alguém que está à beira de ser apedrejado, a tendência é o quê? Adrenalina, né? Todos os sistemas de defesa aguçados, então eu vejo ela assim, trêmula. Ela viu todo mundo embora. Ela poderia também ter sentido um alívio momentâneo e pegar a marcha contrária aos seus algozes e ó, ela ficou. Hoje é uma noite de deixar as pedras e ficar. E colocar no coração, eu nunca mais me prestarei a valer das mãos que Deus ungiu para abençoar, fazer delas um meio de carregar pedras para apedrejar meu irmão. Na caminhada de hoje cedo, o Espírito Santo falou o seguinte: pedra na vida do crente é no alforje. Alguns já pegaram, né? 5 pedrinhas no alforje. E não é contra meu irmão, é contra Golias, que é a expressão do inferno, que é a expressão de Lúcifer, que representa as potestades diabólicas. Pedra no alforje e é contra Golias, não é contra meu irmão. Minhas mãos são mãos santas para abençoar. E se você também tem uma fé, que você precisa criar cenários, buscar retóricas lá e tal, impressionar e tal, tem alguma coisa equivocada. Porque Jesus é Ele que se apresenta às pessoas. Na medida em que eu anuncio e alguém dá ouvido, é Ele que comparece, é Ele que se apresenta, e a apresentação dele é infalível. Neste dia, que celebra o Dia das Mães, há uma proposta para aqueles que desejam nascer de novo. Aleluia. Aleluia. Sinceridade. Tem alguém que atrapalhou a minha vida em algum aspecto, e eu gosto. Pronto. Não tenha dúvida, é você mesmo
que vai vir aqui hoje num ato profético, simbólico, diante de Deus e dos homens. Ei, eu deixando essas pedras, eu estou liberando perdão. E eu não quero mais que morra, não quero mais que... Tem um texto interessante. Davi fala de um Deus que prepara uma mesa para ele. Davi é mal interpretado em muitos aspectos. Dizem que ele não soube criar os filhos, né? Provérbios é ele conversando com o filho dele. Provérbio de Salomão. A bem da verdade é Provérbios para Salomão. Tem filho que, infelizmente, Deus respeita a individualidade, né? Mas Davi também tinha momentos em que ele se deliciava na presença do Senhor, enquanto os inimigos tinham que contemplar aquilo e se retirar. Mas ali era a oportunidade que aqueles inimigos poderiam conciliar-se com Davi. Senão não teria sentido colocar diante da mesa, porque Deus não é um Deus que faz provocações. Não é um Deus que produz humilhações só para humilhar. Vamos orar nesse sentido. Como? Que sentido, pastor? Não ficou claro. Sim. Tem alguém que você acha que em algum momento da sua vida mudou o seu caminho, mudou a sua trajetória, trouxe prejuízo? Vem aqui nesta noite deixar a pedrinha nos pés de Jesus e voltar aqui certo de que este Jesus vai lhe abençoar. E você não precisa mais tirar satisfação, processar ninguém, entrar na justiça, lutar, guerrear, sair argumentando por aí. Porque se assim proceder, a sua vida entra num aspecto de fundamentação cristã. E nada poderá te abalar daqui para frente. Vamos orar assim? Também quero convidar você que veio aqui e não é evangélico, ou veio aqui... Eu estou só esperando os irmãos, que a gente ora de pé, né? Só convidar os irmãos que... Eu quero convidar os irmãos que vieram aqui visitar e não aceitou Jesus ainda, porque pensa assim, pensa acolá, lê um livro assim, lê um livro acolá e tal, e viveu isso, viveu aquilo, passou por aqui, passou por ali, e na verdade você não se encontra. Ei, deixa esse cenário hoje. Deixa esse cenário hoje e vem ser um cristão. Vem se basear em Jesus. É uma mentira do diabo, essa história assim, ó, é seu ex-marido, é seu ex-patrão, você está assim por causa do seu filho, você está assim por causa disso, daquilo. Não tem luta contra pessoas. Não tem luta contra pessoas. Aí nós ficamos guerreando contra o nosso próprio irmão. E a Bíblia diz que as pedras têm que ser contra as potestades, os principados, as hostes infernais. Tem muita gente que não avança, porque ele está em todo tempo acreditando, olha, se não fosse fulano que me fez esse mal e tal. Meu irmão, isso não deixa a pessoa avançar. Libera perdão hoje, com toda a plenitude. Deixa as pedrinhas aqui no altar, ó, diante de Deus. Não deixe que o ódio, não deixe que o rancor, não deixe que a raiva, não deixe que o sentimento de vingança te prejudique mais ainda, prejudique a sua casa. As pedrinhas nas mãos, elas pesam. As pedrinhas nas mãos dificultam nós de fazermos outras coisas, de produzir, porque tantas coisas boas para fazer, mas não podemos fazer porque as mãos estão com pedrinhas.
A mulher ficou. E quando Jesus levantou a cabeça, só tinha ela. E ele entregou o que ele tinha para quem ficou. Aleluia. Aleluia. Pastor, e se eu encontrar com esse indivíduo na hora que eu sair do culto, ei, você vai ver que vai ser um olhar diferente. Você vai ver que não terá esse sentimento. Pedra aqui no contexto, irmão, pedra aqui é o sentimento de raiva, de ódio, de vingança, de injustiça. Aquele sentimento que nos deixa ácidos, que nos deixa amargurados. O Senhor não pode habitar numa casa assim. Ei, aqueles escribas e fariseus não tinham que ter ido embora, só tinham que ter deixado a pedrinha ali diante de Jesus e tido a oportunidade de nascer de novo. Querido Deus, soberano Pai, o Senhor é o fundamento, o Senhor é a rocha, o Senhor é a base, o Senhor, ó Deus Pai Todo-Poderoso, é a pedra de esquina, é a pedra angular, e é no Senhor que nós depositamos a nossa fé, é no Senhor que nós depositamos a nossa confiança, e nós já tivemos muitos encontros com o Senhor, mas nós não largamos as pedras, nós oramos a Deus, meu Pai, com as mãos cheias de pedras, meu Deus, nós entregamos os dízimos com as mãos cheias de pedras, nós entregamos as ofertas, meu Deus, com as mãos cheias de pedras, nós chegamos na tua casa, mas as mãos ocupadas com pedras, esperando a Deus encontrar com ele e com ela, para apedrejar, pedindo, meu Deus, que aconteça algum movimento, para que ele e ela seja apedrejado, mas nesta noite, o Senhor está nos ensinando, nós não fomos chamados para apedrejar ninguém, nós não fomos chamados para castigar ninguém, nós não fomos chamados, meu Deus e meu Pai, para julgar ninguém, nós viemos, meu Deus, nós somos chamados, constituídos para sermos teus filhos, para sermos pessoas do bem, para sermos pessoas livres e leves, para sermos pessoas livres e leves, meu Deus, nossas mãos não foram constituídas pelo Senhor para carregar pedra, para provocar morte, nós somos, meu Deus e meu Pai, tivemos mãos constituídas, meu Deus e meu Pai, para ser ungidas, meu Deus, com azeite santo e trazer vida aonde havia morte. Meu Deus, nós deixamos essas pedras hoje no altar, nós deixamos essas pedras hoje no pé da cruz, nós deixamos essas pedras, meu Deus, que pesaram a nossa viagem até hoje. E nós vamos retornar daqui, ó Pai, abençoados. Nós vamos retornar daqui, ó Pai, aliviados. Meu Deus, pessoas pelas quais nós não conseguimos nem lembrar delas, nem pensar nelas, que nós passávamos mal. A partir de hoje, nós vamos orar, ó Deus, horas a fios por elas. Nós vamos, meu Deus, teremos em nós despertado um sentimento, papai, de empatia, de amor, de compaixão, de misericórdia. E nós passaremos, ó Deus, a interceder por pessoas que em algum momento foram usadas para nos fazer mal, porque está escrito na tua palavra: abençoar, orar por aqueles que nos fizeram bem, até os ímpios fazem. Agora quero ver é orar, abençoar, dedicar tempo de intercessão por aqueles que em algum momento nos fizeram mal. Nós não vamos atirar a pedra de ninguém, e nós não voltaremos para casa com estas pedras nas mãos. Nós estamos aqui debaixo da tua presença, já desarmados, sem argumentação, e buscando a fundamentação na sua pessoa bendita. E entra na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso ser, nesta noite, o brado do Senhor dizendo: eu também não te condeno, eu também não te acuso, vais e não peques mais. Rancor, incompreensão, ódio, raiva, sentimento de vingança, em nome de Jesus, ofensa, em nome de Jesus,
pedras malignas sejam agora deixadas no pé da cruz, em nome de Jesus. Aleluias. Assim brada o Senhor a seu respeito. Eu também não lhes condeno. Vais aliviados, sem essa carga pesada, e não peques mais. Papai, nesta noite, por fim, nós abençoamos as mães. Oramos pelas mães, ó Deus, que estão pelejando na criação dos seus filhos. Pelas mães, ó Deus, que estão com os filhos criados, mas que não se desligam e jamais se desligarão do sacerdócio maternal. Dê a elas paz. Dê a elas, meu Deus, uma sensação, meu Deus, aleluia, de dever cumprido. E que o Senhor, Pai, possa guardar e abençoar os filhos. E se tiver, meu Deus, alguma mãe, e tem em nosso meio, que porventura passa o seu filho por uma situação difícil, oh Deus, visita esse filho onde quer que ele esteja. Perdoa o pecado dele se ele foi desobediente. Livra ele da morte. Livra ele, meu Deus, das astutas ciladas de Satanás. Livra ele dos vícios. Livra ele, meu Deus, das cadeias. Livra ele da sepultura fora de época. Abençoa, restaura, resgata. E por amor a essa mãe, ó Deus, salva e liberta. E use na terra. Porque o Senhor disse: bendito é o fruto do teu ventre. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o consolo e o conforto do Espírito Santo permaneça com o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Os que recebem de bom grado dizem amém. Nação Madureira, louvado seja Deus. O presbítero Joseval, a irmã Marli, fizeram aniversário de casamento. Vem aqui no altar receber oração. Eu convido aqui as missionárias, os pastores, os evangelistas, para nós fazermos